Nessa nossa quinta aula, eu vou estar falando para vocês um pouco mais a fundo sobre edição de STL. Como que a gente faz para editar uma geometria obtida por STL utilizando o modo de escultura do Blender. Então, o Blender tem um modo de escultura bem interessante, que a gente vai estar vendo algumas aplicações desse modo de escultura para a gente poder observar algumas aplicações de como que a gente consegue fazer a suavização de uma superfície, o fechamento de alguns buracos, quando a gente obtém uma malha através do escaneamento 3D. Então eu tenho aqui alguns arquivos, vou mostrar para vocês qual que foi os arquivos, qual que foram os arquivos originais. Então esse aqui é o arquivo original que eu obtive através do escaneamento 3D. Não foi através do 123D Cat, foi um outro scanner um pouco mais potente, um pouco mais avançado, mas ela ficou desse jeito aqui. Então podem ver que tem bastante sujeira aqui embaixo. Eu usei uma fita de apoio aqui para poder segurar esse meu gesso. Era um gesso aqui essa parte. Então vejam como que ficou essa geometria, né? Ficou com bastante sujeira aqui, mas principalmente ficou com alguns buracos nessa parte. Então isso é fundamental que a gente consiga fechar esses buracos e suavizar essa geometria sem perder a forma original. Por quê? Porque a pessoa que vai utilizar essa órtese, ela tem o braço dela é exatamente nesse formato. Então, se a gente deformar demais essa geometria, a pessoa vai ter um desconforto, né? Então, toda a parte de customização da órtese foi em vão. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou essa mesma geometria depois de limpa, né? Deixa eu importar aqui. Então vocês podem observar que não foi tão demorado para poder fazer a. Opa, importei mesmo. Não foi tão demorado para fazer a limpeza dessa geometria e ela ficou nesse formato, né? Então eu fiz a limpeza e fiz também o fechamento dos buracos. Então vocês podem ver que é, eu pude fechar esse buraco de forma bem suave, né? Fiz uma transição aqui bem interessante, sem perder muito aquele formato original que o braço tinha. Então eu vou mostrar para vocês como que foi o processo, um pouquinho, né, do processo para fazer o fechamento dessa malha. Aqui em cima eu fechei um pouquinho. Então você vai arrumando aos pouquinhos a geometria para poder deixá-la de forma que você possa depois modelar a órtese em cima dela. Então eu vou mostrar para vocês aqui na minha Layer 2. Aqui eu tenho essa órtese final, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E na Layer 3 eu tenho a original, pintada aqui para poder dar um destaque. Então vejam que essa aqui ela é limpa, né, toda aquela sujeira, mas eu ainda não fechei os buracos. Então vou estar mostrando para vocês como que eu faço para fechar esses buracos e suavizar utilizando a escultura. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. Então vejam que, por exemplo, aqui nessa região, eu consegui fechar eu fechei esse buraco sem perder a tangência aqui. Então vejam que a rosa é original. Então vocês podem ver que eu segui o máximo possível aquela geometria, né? Eu não perdi nenhuma sinuância desse shape, desse formato aqui. Então a partir disso eu fui fechando os buracos. Esses buracos maiores aqui deram um pouquinho mais de trabalho, mas vejo que também eu consegui manter seguir esse padrão aqui, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês como que foi todo esse processo aqui. Deixa eu mover essa para Layer 3. Eu vou duplicar ela e mover essa duplicata para o Layer 4. Então vamos lá, como que é o processo para fazer o fechamento dessa geometria? Utilizando então o modo de escultura do Blender. Primeiramente, para a gente fazer o fechamento de buracos, a gente tem que utilizar aquele processo que eu tinha mostrado para vocês nas primeiras aulas, que é de selecionar as arestas, selecionar um contorno
e fazer o fill, preencher esse contorno. Então a gente tem que fechar algumas partes. Podem ver que, por exemplo, ele não consegue fechar o contorno todo. A gente tem que ajudar o software, às vezes, a conseguir fechar esse contorno, né? Tentar deixar esse contorno mais circular possível para poder ajudar o software a fazer esse fechamento. Então agora eu consegui pegar todo o contorno e vou apertar Alt F. Alt F eu vou fazer isso, então eu vou fechar aqui, mas percebam que essa geometria, a rosa, a original, ela estava seguindo para cá, né, nesse sentido. Então quando eu apliquei o Alt F, ele vai fechar de forma retilínea aqui, né, ele não vai ter nenhuma curvatura. Ele vai fechar aqui, mas vai perder a tangência. Então quando eu aplico o Subdivide Smooth, apertando W, Subdivide Smooth, mais uma vez, ele vai tentando manter essa tangência, ele vai buscar essa tangência aqui nessa geometria. Então eu recomendo umas 2 vezes, é o suficiente para fazer isso. E assim vocês podem fechar o buraco e já deixar ele preparado, né, semi-tangente, vamos dizer assim, a essa geometria, ao shape original. Então beleza, agora eu fechei esse buraco, mas vejam como ele ficou. Ficou bem rústico, né? Ele não tem nenhum acabamento mesmo. Então, para fazer o acabamento disso aqui, a gente vai usar o modo de escultura do Blender. Aqui no modo de escultura, a gente tem várias ferramentas, mas as mais usadas que eu estou mais utilizando para modelagem, suavização de superfície, modelagem de órtese, é o Clay, o Grab e o Smooth. Então vamos começar com o Clay. E o que ele vai fazer? Ele vai basicamente adicionar material, ok? Então, se eu aumentar aqui a potência dele, ele vai basicamente adicionando material e você consegue ir modelando ela, né? Então, em alguns casos ela é bem interessante, ela vai suavizando, mas eu vou perdendo totalmente a minha geometria. Então, como que eu gosto de utilizar essa ferramenta? Eu coloco a potência dela no zero, e deixo aqui um Auto Smooth. Então ela vai suavizar essa geometria de forma automática quando eu passar aqui. Então veja que ela vai suavizando, né? Vai juntando ali, fazendo a tangência entre as duas geometrias. Mas percebam que aqui, nessa parte, eu tenho poucos pontos, né? Eu tenho uma, duas, três subdivisões. E isso é bem pouco comparado com a malha triangulada que a gente tinha aqui. Então o que eu gosto de fazer é ativar essa opção Enable Dynatop. Então vejam a diferença. Quando eu aplico sem o Dynatop, ele não vai criar mais geometria, ele vai simplesmente suavizando aqui. Então se eu aplico esse Dynatop, ele vai agora criar novas faces. Então vejam o trabalho que ele faz, bem interessante mesmo. E está quase pronto, basicamente. Essa parte aqui é só vocês aplicarem essa ferramenta, ele vai suavizar bem legal, vai ficar bem interessante o resultado. E vejam só que ele criou todas essas faces, ele subdividiu. Então, essa é a função do Dynatop. Ele vai subdividindo aquelas geometrias de forma a obter essa malha triangulada aqui, né? Ela tem um arranjo bem interessante e vai estar ajudando a gente a suavizar aquela superfície. Ok? Então vejam o antes e o depois, né? Então eu suavizei aqui, esse é o antes e esse é o depois. Então eu fiz uma tangência aqui, ficou bem interessante. Se vocês não quiserem usar o Auto Smooth, não tem problema. Sempre lembrem de ativar o Dynatop e vocês podem subdividir. Tá? Vocês podem utilizar isso aqui simplesmente para subdividir mais a geometria de vocês, a superfície. E depois vocês podem vir utilizando o Smooth. Ok? Cuidado com a força do smooth de vocês. Se ele tiver muito acima, vamos por aqui uns 5, ele vai suavizar demais, ele vai achatar demais essa geometria. Veja só, quando eu aplico aqui nessa parte, vejam que essa saliência aqui, ele tirou.
Então a gente tem que ter cuidado na hora de aplicar o smooth. Então eu gosto de diminuir ele, geralmente 0,1 ou 0,15, dependendo do tamanho. E aí a gente vem suavizando aqui. Okay? Mas é muito mais fácil a gente utilizar o Auto Smooth no, é, na própria função do Clay. Okay? Então aqui no Clay vamos colocar um Auto Smooth de 0,15 e quando a gente passar ele vai subdividir e já vai suavizar aquela geometria. Beleza, então vamos agora comparar esse nosso processo aqui, essa nossa geometria com a original. Vamos ver como é que ela está ficando. Vamos copiar então, vamos pintar essa aqui de outra cor, né? Vamos colocar um verde para dar um destaque, um contraste maior. E vamos pegar aqui a nossa original, mover para o layer 4. Então vejam aqui como que ficou essa... Ele está pintando os dois aqui, não sei porquê. Mas vejam só como que ficou como ficou parecido, né? Os dois resultados. Essa original que tem, vai ter esse buraco aqui. Vejam que o buraco era nessa região. A gente fechou e suavizou de uma forma bem sutil, sem perder nada da geometria original. A gente simplesmente fechou aquele buraco, utilizou umas ferramentas de tangência e manteve completamente a geometria original. Okay? Então esse é um método bem interessante que eu tenho utilizado, tem dado muito certo. E eu acho que vocês podem utilizar também nas geometrias nas superfícies de vocês. Então vamos ver agora um outro exemplo aqui. Às vezes quando acontecer esse problema de vocês estarem dando zoom e ele não conseguir chegar mais para frente, vocês podem entrar no modo de edição, selecione a geometria, entrem no modo de edição e peguem lá uma aresta ou um ponto perto da região onde vocês querem dar o zoom. Por exemplo, eu quero aqui nessa região. Então eu peguei aqui uma aresta e aperto o numpad period, ou ponto, né? Eu venho aqui em View e coloco View Selected. Vai ter o mesmo efeito, ok? Vocês podem vir em View Selected. E aqui vocês podem dar um zoom mais aproximado, né? Ok, então aqui a primeira coisa que a gente tem que ver, preciso ajudar o software a fechar esse contorno. Então vou fechar aqui. Fechar essa outra região também. O Blender é legal se vocês clicarem um pouquinho do lado. Por exemplo, aqui eu estou segurando o Shift e estou apertando aqui. Ó. Eu não estou apertando diretamente na linha, não preciso fazer isso. Eu posso apertar um pouquinho no lado, ele vai reconhecer, vai pegar a aresta mais próxima. Eu aperto F e vou fechar aquele contorno ali. Ok, aqui também a gente pode fazer isso. Esse outro cantinho ali. Vamos tentar pegar aquela aresta ali. Aqui e aqui. Legal. Mas veja o que está acontecendo. Eu não consigo fechar esse buraco porque aqui ele está todo aberto. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fechar essa parte de forma a obter um contorno, de forma a obter vamos dizer assim, um buraco com contorno fechado. Né? Esse buraco tem um contorno aberto, então a gente não consegue fechar ele por completo aqui. A gente tem que ter sempre uma forma parecida com um círculo, né, ou mais parecida com um círculo possível, ou seja, fechado para a gente poder apertar o Alt F e poder gerar essa geometria, fechar esse buraco. Então veja o que ele está fazendo aqui. Essa aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, as formas retas são um pouco mais drásticas, né? Fica um pouco mais difícil da gente visualizar a tangência aqui. Então vamos aplicar o Subdivide Smooth algumas vezes. E ele vai, vejam só, ele estava totalmente reto aqui, ele vai novamente buscar a tangência dessa geometria, então vai ajudar bastante a gente nesse ponto. Deixa eu fechar só mais um pouco aqui essa parte,
para poder estar mostrando para vocês como que eu faço para suavizar essa parte aqui de novo, né? Então vamos lá, modo de escultura. Agora eu vou mostrar para vocês o meu processo de forma um pouco mais rápida. Então veja que eu estou sem o Dynatop aqui. Tenho que aplicar o Dynatop para ele subdividir a minha geometria. Beleza, aqui subdividir e suavizei. Cuidado para não fazer isso aqui que eu fiz agora. Sempre cuidem para não distorcer essa região aqui. Veja, então eu tenho que passar o mouse aqui perto, mas não ali. Então suavizei aqui. Vou aplicar um Smooth por cima com um Strength pequeno. E vou então suavizando um pouco mais essa geometria. Vou aumentar um pouco aqui. E vou finalizando então a minha suavização. Ok, vamos comparar agora então com a nossa forma original. Vou mover isso aqui para o Layer 3, ou mover aquela para o 4, tanto faz. E vocês podem ver agora como que está ficando a nossa tangência, né? Então essa aqui essa é a forma original. Veja que o buraco vem por aqui, mas eu não perdi, eu perdi basicamente quase nada daquela minha superfície original, eu mantive totalmente e só apenas apliquei uma tangência, fechei aquele buraco com uma tangência da outra superfície. Então essa ferramenta é bem interessante, esse método é interessantíssimo para fechar esses buracos, de forma a não perder a nossa superfície original. Então, como que eu vou fechar esse buraco grandão aqui? Eu vou fazendo esse mesmo processo. Eu crio aqui um loop, fecho essa parte e edito um pouquinho aqui. Fecho essa outra parte, edito mais um pouquinho. E assim eu vou até que eu consiga fechar toda a minha geometria. Ok? Então, basicamente isso, vocês podem estar explorando essa ferramenta de escultura do Blender, ela é riquíssima, muito interessante, pode utilizar para várias aplicações, e uma delas é para utilizar para fechamento de buracos, suavização de geometria. Às vezes ficam muito, por exemplo, cada nuance dessa daqui talvez possa causar um desconforto para o usuário, então você pode estar suavizando um pouco mais essa geometria, sempre cuidando para não perder totalmente aquele shape, né? Então vejam que aqui eu suavizei, mas eu não perdi muito da minha geometria original. Então, sempre tomando cuidado para não perder a geometria quando estiver utilizando o modo escultura, mas vocês podem estar brincando, estar aplicando para ver qual é a forma que vocês mais se identificam de fazer de aplicar essas ferramentas, né, de suavização, fechamento de buracos, etc. Ok? Então era isso por hoje. E a nossa próxima aula vai ser a última dessa sequência e a gente vai estar modelando uma órtese baseada em um modelo STL.